tema geral desse vídeo é sobre sociolinguística. E o primeiro livro que eu estou utilizando nesse canal e que está me ajudando na construção desse tipo de conteúdo de forma teórica é esse livro aqui, ó. Então, o livro se chama Introdução à Linguística, volume 1, Domínios e Fronteiras. Este livro tem 2 capítulos sobre sociolinguística. E o que é sociolinguística? Sociolinguística nada mais é, pense na própria palavra em si, do que a junção entre língua e sociedade. Então, a junção entre linguística e sociedade. Então, o que é social e o que é língua. E o principal objeto de estudo da sociolinguística é o uso real da língua, ou seja, a língua falada. A língua como ela acontece de fato, o uso real da língua. Então, no vídeo de hoje, já tendo feito essa brevíssima apresentação do que seja sociolinguística, quero continuar tratando sobre objeto, conceito e pressupostos da sociolinguística, apenas um pequeno parágrafo desse texto, só para avançarmos no texto, né? E hoje, então, quero tratar um pouco sobre comunidade linguística, diversidade linguística e variação linguística. Os 2 textos ou os 2 parágrafos que quero focar neste vídeo dizem o seguinte: a depender do alcance e dos objetos de um trabalho de natureza sociolinguística, podemos selecionar e descrever comunidades de fala, veja, comunidades de fala, como a cidade de Nova York ou a cidade do Rio de Janeiro, ou então de São Paulo ou da cidade de Belém, ou o povo então Yanomami, que vive no estado do Amapá, ou ainda as comunidades dos pescadores do litoral do estado do Rio de Janeiro, da ilha de Marajó, ou então dos estudantes de direito, ou então dos rappers, que podem ser de Curitiba, os estudantes de direito, né, podem ser de Curitiba ou de qualquer outra região. Bom, então esse texto aqui, esse parágrafo, ele nos traz essa ideia de que sociolinguística se preocupa também em entender todos esses comportamentos linguísticos a partir de uma comunidade de fala. Por quê? Porque a língua ela é extremamente variável, então todas as comunidades de fala eles têm a sua forma específica de fala. Então, até tem um exemplo bem que eu passei a verificar muito isso numa certa região que estive no litoral do Paraná, que era uma região bem isolada. E essa região, quando eu cheguei ali, cara, eu tive dificuldade de entender o que eles falavam. Bastante dificuldade. Dava a impressão de que eles tinham algum problema de dicção quando eu escutei a primeira pessoa. Só que eu comecei a andar pelo lugar e percebi que todo mundo tinha aquela forma de se expressar. Daí eu falei, nossa, é o dialeto deles aqui. Então veja que comunidade de fala ou comunidade linguística tem a ver com isso, com aquela comunidade em si, como que eles se expressam. E aqui no texto ele traz diversos exemplos, né? Por exemplo, o inglês que se usa em Nova York, ou então o português que se usa no Rio de Janeiro, ou então o português na cidade de São Paulo, na cidade de Belém, ou mesmo aqui em Curitiba, regionalmente falando. E também não só isso, as outras comunidades que têm a ver com locais propriamente dito, né? Essas que eu mencionei têm a ver com locais, mas nem sempre é assim. Por exemplo, aqueles que se expressam, aqueles estudantes do curso de Direito se expressam de uma forma diferente do que de outros cursos, por exemplo, ou dos estudantes de Letras, ou então de comunidades específicas como aqueles que se expressam entre os rappers ou entre outros grupos musicais, e assim por diante. O segundo parágrafo, então, diz o seguinte: ao estudar qualquer comunidade linguística, a constatação mais imediata é a existência de diversidade ou da variação. Então, qualquer um que observe isso, ou queira observar isso, vai perceber que de fato existe o quê? Diversidade linguística. Ou então, o que mais do que isso? Variação linguística. Isto é, toda comunidade se caracteriza pelo emprego de diferentes modos de falar. Isso aqui é muito importante. Toda comunidade se caracteriza pelo emprego de diferentes modos de falar. Veja, eu não estou falando de escrita aqui, eu estou falando de fala, porque sociolinguística é isso, né? A essas diferentes maneiras de falar, a sociolinguística reserva o nome de variedades linguísticas. Então, essa é a definição de variedade linguística. Diferentes formas ou diferentes maneiras de falar. Isto é variedade linguística. Porque esse é um conceito bem central na socio, né? O conjunto de variedades linguísticas utilizado por uma comunidade é chamado de repertório verbal. Então, o conjunto de variedades linguísticas utilizado por uma comunidade é chamado de repertório verbal. Assim é que o propósito da cidade de Bruxelas, na Bélgica,
país caracterizado pelo bilinguismo francês-flamengo, variedade do holandês, Fichtma aponta. Os funcionários, aqui é uma citação agora longa para finalizar esse vídeo de hoje. Os funcionários administrativos do governo de Bruxelas, que são de origem flamenga, nem sempre falam holandês entre si, mesmo quando todos sabem holandês muito bem e igualmente bem. Não só há ocasiões em que falam francês entre si em vez de holandês, não só há ocasiões, né, como também algumas ocasiões em que falam entre si o holandês standard, enquanto em outras usam esta ou aquela variedade regional do holandês. De fato, alguns da mesma forma usam diferentes variedades de francês, uma variedade particularmente carregada de termos administrativos oficiais, outra correspondendo ao francês não técnico falado nos círculos de educação superior e refinados da Bélgica, e ainda outra, que não é apenas um francês mais coloquial, mas um francês coloquial dos que são flamengos. Em suma, essas diversas variedades do holandês e de francês constituem um repertório linguístico de certos complexos sociais flamengos em Bruxelas. Beleza? Então eu fico por aqui, esse vídeo já está extenso demais, mas deu para ter uma noção então do que significa comunidade linguística, o que significa repertório verbal, o que significa diversidade linguística e a própria sociolinguística. No próximo vídeo eu continuo a partir deste ponto. Valeu!